A OpenAI está criando sua primeira caixa de som inteligente para consumidores, capaz de ver você. Isso já é confirmado, não apenas um boato. Há um produto real, faixa de preço definida, janela de lançamento concreta e uma equipe de design do nível da Apple. Ele analisa o ambiente, reconhece o rosto e conecta-se às funções de compras e decisões do ChatGPT. Este é o primeiro ponto de entrada físico que a OpenAI está criando para a IA dentro da vida cotidiana, e ele foi projetado para ficar bem na sua casa. Eles querem ser sua primeira opção para conversar, confiar e decidir diariamente. O alto-falante que a OpenAI desenvolve possui uma câmera embutida, que é o destaque do produto. O objetivo é fornecer à IA um contexto visual contínuo, permitindo que compreenda o ambiente ao redor, sem depender só de comandos de voz. Ela consegue ver o que está na mesa, identificar quem está na sala e notar como as rotinas mudam durante o dia. Essa camada visual possibilita ao sistema compreender melhor comportamentos, hábitos e sinais emocionais ao longo do tempo. O preço estimado para esse dispositivo está entre 200 e 300 dólares, com planos internos apontando para o lançamento mais cedo possível, por volta de fevereiro de 2027. Isso é importante, pois já não se trata de uma ideia vaga ou protótipo interno. Está sendo tratado como um produto real para o consumidor, com restrições de custo, parceiros de fabricação e planejamento de longo prazo. Caixas de som inteligentes existem há anos, mas a maioria permaneceu estagnada. Elas respondem a palavras-chave, realizam tarefas simples e às vezes interpretam mal pedidos de forma antiquada. Dada a evolução da IA, o alto-falante da OpenAI supera esse modelo ao passar da interação de comando-resposta para uma consciência contextual. O dispositivo não espera passivamente por instruções. Ele observa, aprende padrões e se adapta com base no que vê e ouve no ambiente. Um dos primeiros usos concretos ligados a essa consciência visual é a compra baseada em reconhecimento facial. O alto-falante oferece reconhecimento facial em um nível semelhante ao Face ID, permitindo que os usuários aprovem compras com um simples olhar. Isso se conecta à funcionalidade de compras que o ChatGPT lançou no ano passado, permitindo aos usuários navegar, comparar e concluir pedidos em uma conversa. Quando essas capacidades estão em um dispositivo físico em casa, a IA passa a ser o ponto inicial das decisões de compra, não só um apoio a decisões externas. Essa mudança é estrategicamente enorme. Motores de busca dominaram a descoberta de intenção, enquanto plataformas de e-commerce criaram ecossistemas em torno do posicionamento de produtos e lógica de prateleira. OpenAI está se posicionando antes na cadeia, quando as preferências e decisões começam a surgir. Se essa posição continuar, isso muda como atenção, influência e dinheiro circulam na internet. Além das compras, o alto-falante é considerado um centro de IA, não apenas um dispositivo doméstico inteligente. Como ele observa padrões continuamente, pode inferir coisas como horários de sono irregulares, estresse antes de eventos importantes ou mudanças na rotina. Um exemplo citado é o sistema detectar noites mal dormidas antes de reuniões importantes e incentivar o usuário a descansar melhor. Esse tipo de interação torna o dispositivo mais pessoal, parecido com um companheiro, não apenas uma automação. Nesse momento, a privacidade vira uma questão inevitável. Uma câmera ligada o tempo todo em casa gera uma confiança diferente da de um celular, que parece controlado pelo usuário devido ao uso intencional. Um dispositivo fixo com percepção soa ambiente. A OpenAI reconhece esse desafio e dedicou uma liderança de engenharia focada somente na privacidade do dispositivo. Ainda assim, a aceitação pública depende dos usuários sentirem que controlam a coleta, processamento e armazenamento dos dados. Com sistemas de IA vendo e interagindo visualmente, a geração dessas imagens se torna ainda mais relevante. É aí que entra o patrocinador de hoje, a Higgsfield, que está patrocinando este vídeo. Eles acabam de lançar o Soul 2, seu modelo fundamental de imagens. O Soul 2 foi criado priorizando sabor e consistência, pontos onde muitos modelos de imagem ainda falham. Você pode fazer upload de um personagem, treinar um modelo personalizado e manter a aparência estável em várias cenas, poses e estilos. O objetivo não é só o realismo, mas o controle. Soul 2 foi projetado para seguir uma identidade visual específica,
E tudo o que você gerar pode ser refinado ainda mais dentro do Higgs Field, usando ferramentas como o Nano Banana Pro. O Higgs Field é uma plataforma multimodelo, com sistemas avançados de imagem e modelos de vídeo como o Kling 3, permitindo aos criadores gerar e iterar modelos, mantendo a consistência visual em um projeto. Ao mesmo tempo, o Higgs Field acabou de lançar uma competição global de criação com um prêmio total de $500 mil, que sinceramente é um dos maiores prêmios já vistos. Na Gen IA, o desafio é criar uma cena de ação entre 15 segundos e 5 minutos, usando qualquer modelo disponível na plataforma. Se você leva a sério a IA generativa e quer testar suas habilidades em um nível realmente alto, dá uma olhada, os links estão na descrição, certo? Agora de volta à Open. IA. A filosofia de design por trás deste alto-falante é profundamente intencional. O produto está sendo desenvolvido pela Lovefrom, empresa de design de Jony Ive, em parceria com a equipe de hardware da OpenAI. Jony Ive ainda não trabalha oficialmente na OpenAI, mas tem autoridade final no design e, segundo relatos, frequenta semanalmente o escritório de São Francisco. As discussões da equipe geralmente se concentram no que Jony gostaria, mostrando sua influência central. A equipe de hardware parece reunir os melhores talentos da Apple. Tan Tan passou 25 anos na Apple e liderou o design de produto do iPhone e do Apple Watch, atuando como a ponte entre o design conceitual e a fabricação em massa. Evans Hanke, que sucedeu Jony Ive na Apple, agora lidera o design industrial na OpenAI. Scott Cannon supervisiona as operações da cadeia de suprimentos. Adam, que constrói as bases de software para futuros dispositivos da OpenAI. Ben Newhouse lidera pesquisas em infraestrutura de IA com foco em áudio. Ed Alette lidera a engenharia de privacidade dos dispositivos, uma herança da Apple presente nas pessoas e processos. Lovefrom é conhecida pelo sigilo, iteração lenta e refinamento obsessivo. Relatos apontam que alguns funcionários da OpenAI acham isso frustrante, principalmente os habituados ao ritmo acelerado do desenvolvimento de software. Mudanças de design levam tempo, e o motivo por trás das decisões nem sempre é compartilhado, de modo geral. Essa tensão mostra o clássico choque entre hardware e software, principalmente quando perfeição em design enfrenta rápida iteração. Para apoiar esse trabalho, a equipe de dispositivos da OpenAI atua separada do resto da empresa, enquanto a sede fica em Mission Bay. O grupo de hardware atua em um escritório próximo a Jackson Square, no centro de São Francisco, perto da Lovefrom. A separação física reforça um ritmo e cultura distintos, priorizando a modelagem de produtos a longo prazo, não o lançamento de recursos imediatos. A principal motivação da OpenAI em hardware se revela ao analisarmos sua trajetória. O software já provou ser financeiramente viável, com receita anual de cerca de $20 bilhões. O próximo desafio é tornar a IA uma infraestrutura, não só um aplicativo. Celulares têm limitações estratégicas e práticas. O ecossistema da Apple é bastante fechado e o formato do celular talvez não seja ideal para sistemas de IA, projetada para ser ambiente, persistente e emocionalmente consciente. Por isso, o hardware da OpenAI foca em objetos que vivem em espaços compartilhados ou no corpo sem exigir atenção constante. O alto-falante inteligente vem primeiro, depois óculos e luzes inteligentes, fones de ouvido com IA e um dispositivo de bolso citado por Sam Altman. A produção em massa dos óculos inteligentes deve começar por volta de 2028, seguindo cronogramas parecidos aos da Apple e Meta. A luz inteligente é um protótipo, mas o lançamento segue incerto. O projeto do fone de ouvido com IA, chamado internamente de Dime ou Sweet Pea, ilustra como a OpenAI está se adaptando às limitações do mundo real. Os planos iniciais eram para um aparelho parecido com um telefone, usando chip de smartphone de 2 nanômetros. A falta de suprimentos, principalmente de memória de alta largura de banda, e os custos maiores, forçou mudança na estratégia. O plano revisado lança primeiro uma versão de áudio e depois expande para configurações avançadas. Com a economia melhorando, a abordagem prioriza a presença antes da perfeição. Os planos de fabricação reforçam a intenção de expansão da OpenAI. A Luxshare Precision, grande montadora de iPhones e AirPods, teria fechado contratos para montar ao menos um dispositivo da OpenAI. A GoerTech, conhecida por produzir componentes para AirPods,
HomePod e Apple Watch, está em negociações para fornecer módulos de alto-falante. Essas não são parcerias experimentais, são as mesmas fábricas que apoiam a produção em massa dos eletrônicos de consumo mais bem-sucedidos do mundo. A resposta da Apple mostra como isso está sendo levado a sério. Relatórios indicam que a Apple cancelou uma reunião interna na China para evitar que executivos vazem planos futuros ou deixem a empresa. A OpenAI vê essa reação como parte de um padrão, pois contratou mais de 20 especialistas em hardware da Apple no último ano, após quase não contratar ninguém no anterior. Ao mesmo tempo, a OpenAI está entrando em um campo de batalha lotado. Apple e Meta aceleram planos de dispositivos vestíveis com IA, como óculos inteligentes, fones de ouvido com câmera e pingentes focados em contexto visual e assistência. A concorrência na interface está crescendo rápido. Comentários públicos de Sam Altman explicam essa urgência. Em uma entrevista recente na Índia, ele descreveu o ritmo do desenvolvimento da IA como mais rápido do que ele pessoalmente esperava. Há 6 anos, a IA mal fazia matemática básica. Um ano atrás, resolvia problemas de ensino médio. No último verão, modelos competiram nas competições de matemática mais difíceis. O sistema mais recente da OpenAI teria resolvido 7 de 10 problemas matemáticos de nível de pesquisa, antes considerados sem solução por matemáticos. Essa mudança marca a passagem da competência para a descoberta. Altman acha que a inteligência geral está mais próxima do que muitos pensam e que a superinteligência pode surgir antes do previsto. Ele relaciona essa crença à segurança e ao poder, defendendo que nenhuma entidade deve controlar sistemas avançados de IA. Ele trata a IA como um tema político mundial, com alianças e dinâmicas de poder sempre em mudança. Ele também desmentiu mitos sobre energia, dizendo que alegações como o ChatGPT, consumir 17 galões de água por consulta ou usar bateria equivalente a 10 smartphones são distantes da realidade. Centros de dados antigos usavam resfriamento evaporativo com água, mas essa técnica foi descontinuada. O consumo de energia continua sendo uma questão séria, mas não da forma exagerada por consulta que circula online. Sobre centros de dados baseados no espaço, Altman foi direto. Lançar custa mais que economizar energia, e consertar GPUs em órbita é inviável. Ele não descarta centros de dados em órbita no futuro, mas não vê relevância significativa para eles nesta década. A entrevista também focou bastante em empregos, especialmente na Índia, onde cerca de 8% do PIB vem desse setor. Ferramentas de codificação com IA, como o Codex, já estão transformando serviços empresariais ao reduzir custos de desenvolvimento. Altman reconheceu essa disrupção. Ao destacar a adaptação, ele afirma que programadores atuarão em níveis mais altos de abstração, gerarão mais resultados e criarão novas categorias de trabalho. Ele disse que a Índia é o mercado de Codex da OpenAI que mais cresce, destacando a explosão do empreendedorismo em apenas um ano. Altman contou que se reuniu com uma grande empresa que planejava se preparar para a IA ao longo de anos. Ele chamou o cronograma de erro catastrófico, destacando que a IA avança mais rápido que o planejamento empresarial e que empresas lentas podem perder relevância. Questões pessoais também foram discutidas. Altman disse que não ter participação na OpenAI foi uma das piores decisões que tomou, motivado pelo desejo de evitar conflitos. Quando a OpenAI era sem fins lucrativos, ele se cansou das críticas constantes, não importando o caminho escolhido. Questionado sobre reconciliação com Elon Musk, Altman afirmou que não acontecerá, mas reconhece os pontos fortes de Musk em engenharia e motivação de equipes. Um momento que teve grande impacto foi quando Altman foi questionado sobre o que ele nunca pediria ao ChatGPT. Sua resposta foi simples. Ele não pediria como ser feliz, preferindo buscar isso com uma pessoa sábia. Esse contexto facilita entender o investimento da OpenAI em hardware. A capacidade da IA está acelerando a competição, comprimindo os prazos, o controle sobre a interface onde as pessoas interagem e a inteligência está se tornando a posição mais valiosa na tecnologia. O alto-falante inteligente com câmera é a primeira aposta da OpenAI para entrar nas casas. A próxima fase revelará se as pessoas estão prontas para a IA sair das telas e ocupar espaços compartilhados. Você instalaria uma IA com câmera em casa se ela trouxesse mais conveniência e decisões melhores? Comente, curta e inscreva-se para mais novidades sobre IA. Obrigado por assistir e até a próxima.